Doutor Antônio Carlos de Andrade Viana, advogado de Advogados Associados. O Conselho Federal de Medicina passou a permitir aos médicos a suspensão dos tratamentos que prolongam a vida de doentes terminais. Isso é uma autorização ou é uma eutanásia? Esse tema, Mafalda, polêmico, porque é recente. O Conselho Federal de Medicina, em Brasília, autorizou que todos os médicos possam suspender o tratamento em alguns casos. Isso significa que suspensão do tratamento é praticamente interromper a vida da pessoa. Aí entra o aspecto da lei jurídico, entra o aspecto moral, o aspecto religioso. O padre Manuel Jaquim pode depois falar muito bem sobre o assunto, como é que a religião vê essa questão, porque evidentemente que a Igreja Católica foi contra isso e vai bater firme contra isso. E o aspecto jurídico, por exemplo, há uma diferença. Veja bem, não é a eutanásia, que seria a autorização para matar o paciente terminal. O médico não pode administrar aquela injeção. Uma injeção para matar o paciente. Isso é proibido, mesmo que o paciente esteja desenganado. Isso é proibido, não é essa autorização que o Conselho Federal de Medicina passou a autorizar com essa resolução. Ao contrário, é a chamada cientificamente de ortotanásia, que seria simplesmente suspender o tratamento. Ou seja, com a vida vegetativa. Consentimento do paciente, dos familiares. Principalmente dos familiares. A vida vegetativa do paciente desenganado não tem mais chance, mas ele está sofrendo muito, não administra a droga para ele morrer. Simplesmente deixa de administrar remédio, medicação, dá um sedativo para ele parar de sofrer com dores, mas é só isso. Agora não alimenta mais. É como aconteceu com aquela americana. Aquela moça americana, a Scavon, que o mundo inteiro acompanhou, certo. Não foi? Que os pais, o marido pediu para desligar e a justiça autorizou. Porque não tinha, era uma vida vegetativa, ela não tem mais condições. Enquanto isso, porque ela não vai ter retorno mais. Principalmente, há casos aqui que a gente conhece, em Londrina mesmo, em que a pessoa já tem a morte cerebral. E está vivendo apenas porque os aparelhos estão mantendo a pessoa viva. Esse é o caso clássico que foi autorizado pelo Conselho Regional. Porque, veja, o mundo mudou, a ciência evoluiu, e hoje a ciência tem como ponto de partida para dizer que a vida ou que a morte, o cérebro e não o coração. Então mudou o conceito de forma tal que uma criança que está sendo gerada sem o cérebro, não é? Que tem casos aí que já apareceram na televisão e tudo mais. Não é? Anencefálico, que eles chamam. Isso. O feto é anencefálico. A justiça tem autorizado o aborto, a interrupção da gravidez, nesses casos, porque não vai levar a nada. Se ele não tem cérebro, não tem vida. Impossível, ele vai nascer e não vai sobreviver. Não vai. Então vai ficar fazendo um sofrimento para a mãe, para a família, deixou de ser uma alegria. O feto pode morrer na vida intrauterina, que 50% morrem na vida intrauterina, e a mãe às vezes não percebe, passa 2 dias, causa uma infecção e leva a própria paciente à morte. Então, chegou-se à conclusão que se não tem cérebro, não é vamos dizer assim, um aborto de uma criança normal. Não há crime nesse fato, porque ali não se pode falar num ser humano, uma criança. Assim a ciência estabeleceu. A religião tem outra posição. E a ortotanásia? E a ortotanásia é a mesma coisa. Se a pessoa já tem a morte cerebral
configurada, para que vai manter os aparelhos fazendo ela respirar e o sangue fluir? Para quê? É assim que se pergunta cientificamente. Eu não estou dizendo que eu sou a favor disso e nem concordo com isso, mas eu estou falando a posição que o Conselho Federal de Medicina chegou, porque existem, os hospitais estão com as UTIs lotadas. Tem gente que tem cura, que tem salvação, chega atropelado lá, Tem que chega trabalhar para que... precisa, acabou de fazer uma cirurgia, precisa ir para a UTI. Mas não, a UTI está ocupada com alguém que tem uma vida vegetativa. E infelizmente, independente do Conselho Regional, Conselho Federal de Medicina autorizar ou não, que agora ele formalizou a autorização, isso na prática, quem frequenta o hospital sabe que isso é feito todos os dias. Porque é feito uma decisão difícil para os médicos, porque os médicos, veja bem, na triagem ali, vamos supor, chega um acidente com um ônibus, um acidente muito grave. Chega gente mutilada, gente assim, assado e tal, queimado, outro todo lesado e tal. Como é que eles vão fazer para pôr todo mundo para dentro do hospital se não tem equipe para isso? No Brasil inteiro acontece isso. Como é que vai fazer? Você tem que, infelizmente, os médicos estão me ouvindo, sabem disso. Eles têm que optar quem vai entrar e quem vai morrer. Isso é o dia a dia do cotidiano nosso hoje, infelizmente. Pô, você só tem 2 vagas no hospital, na UTI e no centro cirúrgico. Chegam 6 acidentados, cada um pior que o outro. O médico procura ver aquele que tem mais chance para pôr para dentro, o resto, infelizmente, vai acabar. Isso é uma realidade. E o Conselho Federal de Medicina aprovou essa resolução para ver se não, porque... Para que não haja tanto desperdício de vidas, assim. Tantos desperdícios de vida. Evidentemente que isso vai ser ainda polêmico, a sociedade tem que absorver isso. Veja bem, os advogados, os juízes, os tribunais têm que entender o que pode e o que não pode, para não haver abuso. Não é qualquer um que está lá, que pede para morrer, que vai lá e ministra uma medicação para interromper logo a vida dele. Não é assim também. Tem todo esse critério, né? Tem que ter a junta médica, tem que ter a autorização da família, mas já vamos dizer assim, em termos de sociedade, de ciência, é um avanço. Agora, não sei, em termos religiosos, que o padre Manuel Jaquim pode, com muito mais bagagem e categoria, esclarecer essa situação do ponto de vista religioso, não é? E a sociedade vai ter que apurar, vai ter que depurar essa ideia e passar a fazer, né? Daqui a pouco eu vou conversar com ele. Obrigada, doutor Viana.